Caríssimas irmãs e irmãos, hoje, nesta quarta-feira, estamos celebrando a festa de São Marcos Evangelista. Marcos, pela notícia que nós temos dos Atos dos Apóstolos e um pouquinho também do Evangelho, então era chamado de João Marcos. Isto era muito comum na época, como também hoje tem tanta gente que se chama com dois nomes, é Maria, né? Ou Maria José, se é uma mulher. Outros, né, como é João Paulo, né, o próprio Papa, dois papas pegaram esse nome de João Paulo. Né, e também, né, nos Atos dos Apóstolos diz, João acompanhou Paulo e Barnabé, João que era chamado Marcos, né, então tem esses dois nomes. Né, e ele é o autor do segundo Evangelho, né, o Evangelho de Marcos. Ele, nós o conhecemos que acompanhou Paulo e Barnabé durante a primeira viagem, depois muito adolescente, jovem, certamente cansou, voltou para casa. Quando na segunda viagem Barnabé queria dar uma nova chance, Paulo não quis, né? Os dois acabaram brigando. Já pensou, dois santos brigaram? Né? São Paulo brigou com São Barnabé por causa de São Marcos, mas na época eles não eram ainda santos, estavam vivendo na nossa vida, então pode acontecer isso. Mas depois o que acontece? Uns anos depois, Marcos está trabalhando com Paulo. Quer dizer, fizeram as pazes, foram para frente e pronto, o que passou, passou. É também um exemplo muito bonito. Né? Parece que foi de Marcos, aquela casa, né, da família de Marcos, aquela casa em que os discípulos se reuniam para a última ceia. Foi lá, certamente na casa de Marcos, porque está registrado nos Atos dos Apóstolos, que os discípulos estavam reunidos, as mulheres também, rezando pela libertação de Pedro, quando Pedro foi colocado na prisão, depois do martírio de Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto, e aí, já que o povo gostou, então Herodes vem também Pedro. Mas Pedro depois foi libertado pelo anjo, e quando ele foi libertado, então foi na casa de Marcos, onde estava o povo reunido para pedir a sua libertação. E depois de agradecer e tudo mais, Pedro seguiu viagem fugindo, né, para que Herodes não tivesse ainda tempo de organizar a busca. Né? E então, Marcos é este evangelista. Ele conheceu Jesus provavelmente, né, porque a família dele era dos discípulos. Mas era adolescente, mas depois de adolescente e jovem, se tornou logo missionário. Olha que coisa bonita. Né? Às vezes tem gente que diz, mas os jovens não querem nada com nada. Não vamos atrás disto. Não vamos atrás de gente que quer que os jovens de hoje tenham a mentalidade de nós idosos. Não, nós já fomos jovens e na época da juventude também tínhamos ideias diferentes dos antigos. Tínhamos ideias diferentes dos nossos pais. Respeitávamos e às vezes não respeitávamos também. Não vamos dizer nós respeitávamos. Às vezes fizemos besteira, às vezes discutimos também. Não vamos esquecer isto, né? Então temos que dar chance ao jovem. Dar chance ao jovem não quer dizer passar a mão na cabeça, não. Temos, porém, que deixar que eles façam o seu caminho, ajudá-los, estimulá-los, mas depois eles têm que caminhar com as suas pernas, não com as nossas. Nossas pernas já são fracas. Agora, nós sabemos o caminho. Um tempo desse, o Papa Francisco, né, comentou de um provérbio que ele tinha ouvido, né, de um provérbio africano, que diz assim, que os jovens têm as pernas fortes, mas são os idosos que sabem o caminho. Repito, os jovens têm as pernas fortes, mas são os idosos que sabem o caminho. Então tem que ter uma parceria entre jovens e nós adultos ou idosos. Uma parceria em que entra o entusiasmo da juventude com a sabedoria que nós deveríamos ter, pelo menos como idosos. Então que São Marcos, jovem, que trabalhou com dois adultos, e um especialmente Barnabé, acreditou nele, que nos ajudem, esses santos, São Paulo, São Barnabé e São Marcos, a acreditar nos jovens e com eles avançar, segundo a vontade de Deus. Um grande abraço, né? E até amanhã, se Deus quiser.